Começando mais um Giro NBA. E aí, meus consagradinhos e minhas consagradinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, curtiu, compartilhou, de verdade, a força de vocês é gigantesca. Bem, vamos lá então para a primeira notícia de hoje. Zion Williamson. Segundo o repórter da ESPN americana Tim McMahon, ele falou essa informação na segunda-feira, quando ele participou do programa The Hoop Collective, ele afirmou que o Zion tem sido uma ótima surpresa nessa temporada, mesmo com os problemas que ele teve no início dela. Problema de peso, problema de lesão, né? A gente até trouxe todas as informações aqui. E é a segunda vez que eu trago, em 2 semanas, que uma notícia positiva acerca do Zion, que é uma coisa bem bacana, uma coisa bem interessante, positivamente, obviamente, para o jogador. Inclusive, de acordo com o jornalista, uma fonte revelou para ele que a volta do Zion, ela serviria para restaurar o seu valor, seja para o New Orleans Pelicans, seja para ele conseguir ir para outras equipes. Além disso, ele afirmou que com as atuações recentes, algumas equipes já demonstraram interesse no jogador do New Orleans. Pra falar a verdade pra vocês, realmente ele tem tido ótimos números nessa temporada do Zion Williamson, mesmo jogando muito pouco. Mas depois da trade deadline, quando ele voltou mais magro, cara, ele realmente está jogando de uma outra maneira. 2 triplos-duplos na carreira que foram conquistados recentemente nessa volta da trade deadline, agora nesse momento que ele tá mais magro e etc. A verdade é que o Zion, ele sabe jogar muito basquetebol, cara. De verdade mesmo, ele é ótimo jogador. O problema realmente que estava acontecendo era lesões e também essa questão de controle do peso. Tanto que a gente falou que uma das problemáticas no contrato dele, um dos gatilhos, vamos dizer assim, de proteção para ele receber mais dinheiro era estar dentro do peso. Parece que agora as coisas elas estão começando a se encaixar e de verdade espero que essa seja a nova realidade do Zion Williamson, cara. Um jogador saudável, focado e determinado a conseguir conquistar coisas no basquetebol, porque infelizmente não parecia que isso estava acontecendo dentro e fora de quadra. Nesses 28 jogos dessa temporada, o Zion ele tem ótimas médias, para falar bem a verdade. 24,2 pontos, 7,3 rebotes, 5,3 assistências, além de um aproveitamento de 56,3% dos arremessos de quadra. Ótimos números que, obviamente, despertam interesse em várias equipes. Entretanto, a situação é a seguinte, o Zion, obviamente, ainda é um jogador jovem. O problema é o seguinte, para as equipes que talvez demonstrem interesse nele. Ele está no seu 2º ano de contrato numa renovação de 5 temporadas. Ele tem contrato com o New Orleans até a temporada 27-28, onde ele vai poder possivelmente utilizar a sua player option se ele tiver interesse. Agora, se ele tiver saudável, jogando muito bem, será que o New Orleans Pelicans vai ter o interesse de trocá-lo? Jovem ainda, vamos falar dessa maneira, conseguindo jogar o que a equipe gostaria que ele jogasse desde do draft. Lembrando que, pelo que deu a entender, com a ida do Brandon Ingram, a troca do Brandon Ingram do New Orleans Pelicans para o Toronto Raptors, eu acredito de verdade que a equipe de New Orleans declara, de certa maneira, que o interesse dela é ainda permanecer com o Zion e fazer com que haja uma reconstrução ao redor dele, dando mais uma oportunidade para o jogador. Espero que ele aproveite essa oportunidade. Continue jogando bem, porque isso só vai beneficiar ele, além de beneficiar, obviamente, a franquia, mas vai beneficiar ele diretamente. Se, por exemplo, na temporada 27 e 28 ele quiser utilizar a player option dele, ele utiliza e vai para uma equipe melhor. E é isso, sabe? Eu acho que a principal coisa que ele tem que entender é que ele, jogando bem, se mantendo saudável, ele vai conseguir trazer benefícios para ele também. E eu espero ver o Zion cada vez mais saudável, focado e determinado para que ele continue jogando o melhor basquete da carreira até o momento. Disse ele que é o melhor basquete da carreira dele até o momento. Espero que isso continue. Vamos lá então para a segunda notícia. Paul George. Após o atleta dizer, a gente até trouxe isso acho que algumas semanas atrás, que ele se dedicaria, né, ele largaria um pouco de postar podcasts, né, que ele tem um podcast, etc., e ele se dedicar a se curar e melhorar o basquete dele nessa temporada que ele não estava satisfeito, a equipe do Philadelphia 76ers afastou-o oficialmente pelo restante da temporada. Para vocês terem uma noção,
no que tange a lesões, o Paul George ele lutou contra 2 hiperextensões de joelho, uma em outubro e uma em novembro, uma lesão no tendão do dedo em janeiro e um problema recente na virilha. Com 41 partidas nessa campanha, com médias razoáveis, vamos falar assim, 16,2 pontos, 5,3 rebotes e 4,3 assistências, sua última aparição foi no dia 4 de março contra o Minnesota Timberwolves. E agora a equipe do Philadelphia, ela declara oficialmente que o jogador está fora pelo restante da temporada devido a lesões. Agora o ponto é o seguinte, nós também trouxemos aqui no canal que a equipe do Philadelphia tinha o real interesse em trocá-lo já nessa próxima off-season, e o que chamou a atenção, porque esse é o primeiro ano de contrato que ele assinou com a equipe, se eu não me engano, foi uma assinatura de 4 temporadas. E já na primeira temporada, a equipe do Philadelphia 76ers declarou interesse em trocar o jogador. Será que isso também faz parte dessa estratégia, talvez? Vamos afastar aqui o jogador, vamos talvez criar um ambiente aqui não tão interessante para ele também ter esse interesse em sair. Não sei qual que é, se isso faz parte de uma possível estratégia, se isso faz parte, vamos dizer assim, de um plano da própria equipe do Philadelphia 76ers, ou às vezes você também tira o jogador para que ele não esteja no foco e aí você protege ele de certa maneira para que ele não tenha interesse de outras equipes atrás dele. Vamos verificar o que pode acontecer em relação ao jogador, cara. Eu fiquei um pouco em dúvida agora, principalmente por causa dessa questão da informação de que ele provavelmente seria trocado já nessa off-season e agora ele ser afastado. Não entendi assim se realmente tem a ver somente com a lesão, se tem a ver realmente somente com isso, ou se tem mais coisa envolvida nessa situação, nessa decisão. Vamos esperar para ver o que pode estar acontecendo. O jogador de 34 anos, para você ter uma noção, quando foi decidido que ele seria afastado, ele recebeu injeções no músculo adutor esquerdo e no joelho esquerdo na segunda-feira. E mesmo assim, ele foi descartado da partida do Philadelphia 76ers. De acordo com o chanceler da ESPN, ele deve ficar afastado por pelo menos 6 semanas. É basicamente aí 6 semanas mais 1 mês e meio, basicamente é o fim da temporada regular. E que eu acredito que o Philadelphia 76ers não vai passar. Paul George ainda, foi acrescentado mais essa informação, que ele passou a semana passada inteira consultando médicos para determinar as melhores opções de tratamento, segundo o mesmo relatório. Bem, vamos ver o que pode acontecer agora com o Paul George, se ele vai ficar em Filadélfia, se ele vai sair de Filadélfia. A verdade, que nem a gente já falou aqui várias vezes, é que esse trio não deu certo. E acho que além do Paul George, eu acho que o Joel Embiid tinha que ser trocado também, para ser bem honesto. Joel Embiid, infelizmente, não virou com a camisa do Philadelphia 76ers e ele tentou várias vezes com que o jogador, tivesse ali recomeços na franquia. Infelizmente, não teve bons resultados essas tentativas do Joel Embiid por causa de lesão. Ele sabe jogar muito bem basquetebol, tanto que ele já foi MVP. Entretanto, por conta das lesões e da fragilidade física do jogador, isso não é possível ter uma continuidade, não existe uma continuidade boa para o Joel Embiid. Então acredito que, junto com o Paul George, já que vai tentar trocar o Paul George por alguma coisa, não sei qual que vai ser a moeda de troca utilizada nele, na minha opinião também mande o Joel Embiid embora também e começa uma reconstrução ali em cima do Tyrese Maxey, que é o jogador mais jovem e mais promissor da franquia. Bem, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tamo junto e até a próxima!